Você precisa assistir Rivais. É o filme que foi lançado agora em 2024. É um filme do Luca Guadagnino, responsável por excelentes obras como Até os Ossos, Me Chame Pelo Seu Nome, Suspira e a Dança do Medo. E todas essas obras têm uma coisa em comum, que é o desejo. O Luca Guadagnino trabalha muito com o desejo de diferentes formas, com diferentes elementos nos seus filmes. Às vezes mais explícito, às vezes um pouco mais ali implícito, que você vai percebendo nas ações dos personagens, mas ele sempre está presente em cena. E esse filme, Rivais, que a gente tem Zendaya, que está brilhando, aliás, o elenco principal, os três protagonistas, sim, temos três protagonistas, são incríveis. É um filme com uma história profunda, uma história complexa, ela é cheia de reviravoltas, e assim, é desejo, é uma história quente, ela é libidinosa. Você assiste e fala, meu Deus, o que é isso que eu tô vendo? Eu quero entrar ali no meio dessa história. Bom, aqui a gente vai conhecer a história desses três personagens, os três são tenistas. Começa com a história desses dois caras que são muito amigos, que é o Art e o Patrick. Ambos estão ali naquela fase de escola e as coisas vão se desenrolando e a partir daí, quando eles conhecem a personagem da Zendaya, que é a Tashi, as coisas se desenrolam. Só que a história não acontece numa ordem cronológica tradicional. A gente tem uma história contada de uma forma diferente. A gente vai ter esses dois caras no início do filme jogando tênis e você vê que é uma partida que está acirrada ali. Não é nenhum grande torneio, embora um deles seja um grande tenista já reconhecido, já renomado, e outro é um cara que está sempre tentando, mas quase chega lá, mas nunca consegue. E a Zendaya está ali assistindo o jogo dos dois, que está sendo aquele jogo bem competitivo. E aí a história começa a trazer para você flashbacks. E aí, nesses flashbacks, você começa a conhecer um pouquinho desses personagens e o porquê que essa partida de tênis é tão importante e está sendo tão acirrada. Eu acho que é muito tranquilo dizer, e aqui esse vídeo vai ser sem spoilers, eu vou fazer uma análise e dar uma dica para você, tudo ao mesmo tempo, mas sem entregar nada que possa estragar a sua experiência do filme. E já falando dessa questão dos flashbacks, eu acho que esse é meu único ponto de incômodo com o filme. A princípio, quando você começa a ver os flashbacks, você fica um pouco confuso porque ele joga um flashback na sua cara com poucos minutos de filme. E você começa a receber vários flashbacks muito rápidos. E você fala, mas peraí, por que tanto flashback? Mas quando passar ali aqueles 15 minutos iniciais de filme, você vai entender a necessidade e o porquê que esses flashbacks vão construir essa história. Todo o filme vai se passar nessa partida de tênis que você vê do início ao final do filme. O filme começa com essa partida que você começou a assistir e termina com ela. Essa é a história do filme, aquela partida. Mas para dar estofo para aquilo que está acontecendo em quadra, você vai tendo vários flashbacks, alguns mais curtos, outros bem mais longos, que vão compor a história desses personagens e vão te levar por um caminho delicioso. E delicioso que eu digo é delicioso no sentido quente, no sentido de que a história é bem contada, você vai ter ali cenas muito sensuais, mas em momento nenhum no filme você tem cenas de sexo. Você não vai encontrar cenas que mostrem demais ou que elas vão sugerir. As cenas sugerem muito e elas trabalham muito com partes do corpo e vão contando essa história que vai te fazer julgar esses personagens. É incrível como quando você menos espera, você mergulhou tanto na história, e pelo menos foi assim para mim quando assisti pro Victor, que a gente simplesmente estava ali, de repente, julgando as pessoas, e não estava só vendo o filme, parecia que era uma história real que a gente estava assistindo, daquelas pessoas que se embrenharam em uma confusão atrás da outra, e confusão que eu digo no sentido de que a história anda por um lado e desanda para outro, e você pensa que um personagem está certo, e quando você acha que é outro que está certo, e quando você está jogando um, julgando o outro, e a história simplesmente desenrola de uma forma assim deliciosa, é muito gostoso de assistir. A personagem da Zendaya aqui, ela é uma personagem muito decidida. Sabe aquele personagem que sabe o que quer, aquela pessoa que é determinada, ela tem um objetivo, e o objetivo dela é ser uma grande jogadora de tênis e ponto final. Aí a gente tem o Art, que ele é mais tímido, ele é aquela pessoa que precisa que alguém vá lá pra ele, tipo, amigo, é assim que é o caminho, você precisa ir por aqui. Ele acredita muito no treinamento, mas ele precisa de um empurrão para as coisas acontecerem. E você tem o Patrick, que é esse cara que tipo, é de uma família extremamente rica, mas ele não aceita a grana da família e ele tenta a todo custo viver como um jogador, só que
ele dá várias mancadas, ele nunca consegue passar ali daqueles jogadores que estão tentando, mas nunca... E ele já está com uma idade avançada, pensando para um esporte de performance, né? Ele já está com 31 anos, então para um esporte de performance já é uma idade dita como avançada, né? E ele parece que tá ali, tipo, na rabeira, e aí que acontece o encontro dele com o Art, que é esse cara que tá ali, tipo, foi um grande atleta, já ganhou vários prêmios, tipo, tem vários patrocínios, mas tem tido últimas temporadas ruins ali, e as coisas não andam, e eles têm esse embate que é organizado ali pela personagem da Zendaya. E você vai entender isso melhor assistindo o filme, pra ficar tranquilo que isso não é spoiler, tá? Isso vai estar no trailer caso você assista. E aí eu preciso falar pra vocês que para esse filme é extremamente importante a troca de olhares. Esse filme é composto de troca de olhares. Tem vários momentos em que eles não conversam, eles não dialogam, mas os olhares são tão profundos e tão bem trocados. E, como eu disse, aqui a gente tem 3 grandes atores. Não dá pra falar quem que é o protagonista aqui. Você pode até se afeiçoar mais a um personagem, mas os 3 têm um tempo de tela muito parecido e a história de um depende completamente da história do outro para que ela possa andar e se desenrolar. E assim, gente, é quente. O filme, ele é quente, ele brinca com você, ele brinca com os sinais, ele é muito sugestivo. Tem uma cena do churros que é assim, não acontece nada demais, são só 2 pessoas comendo churros, mas ele consegue construir de uma forma provocativa. Eu não estou falando aqui de uma sensualização, não é sensualizada, mas a forma que a cena é construída, você entende do que está sendo dito ali, dessa provocação, sabe, dessa tentativa de inserir no outro o seu desejo. Gente, você precisa assistir para conseguir entender. A partida de tênis, as partidas de tênis, né, vão ser importantes para contar essa história, mas o tênis, ele é um plano de fundo para essa história. Ele é importante sim, mas aqui, diferente daqueles filmes que utilizam o esporte e que você vai ver as pessoas superando desafios, e aí tem aquela grande partida final em que o mocinho consegue vencer, aqui não é sobre isso. Tem sim partidas importantes, você vai ver jogadas em que foi importante que a pessoa tivesse superado aquele desafio ou tenha perdido aquele desafio para conseguir se superar no futuro ou passar por uma reformulação na sua carreira, mas o tênis não é o ponto central, embora ele apareça muito. Ele é o pano de fundo para essa história desses 3 personagens que vão ali ir e vir, e você sente que eles estão incompletos de alguma forma. Você vai acompanhar essa história deles desde a adolescência até a fase adulta. E, assim, é incrível. A trilha sonora do filme, ela é muito marcante. Se você assistiu A Substância, não que a trilha seja igual ao do filme A Substância, mas é aquela trilha marcante que você assiste e você fala, gente, que trilha incrível. Teve um momentinho ali perto do meio pro final que eu achei que ela quase cansou, mas em momento nenhum a trilha é ruim, ela é excelente. E não chega a cansar. Só um momento que eu achei que quase passou do ponto ali. Mas é tão inebriante o clima do filme e a trilha junto te levando, é muito gostoso de assistir. E tem até uma frase que a Tashi disse que eu anotei aqui, que ela fala que tênis é um relacionamento. E isso se aplica completamente à história do filme. E ele vai te levar ali pelos campos, vai te fazer jogar essas pessoas, você vai ter um final que é simples, não é nenhum final apoteótico pensando em um filme de ação, por exemplo, que você vai ter aquele final da grande cena de ação. Mas a cena final do filme, ela encerra o filme com tanto primor, é que eu não posso falar porque é spoiler, mas ela finaliza de uma forma simples e objetiva tudo aquilo que estava acontecendo. E você não espera que o final vai ser aquele, assim, é como se fosse o clímax, a cena final, sabe? É perfeitamente construída. E outro ponto que é legal de citar do filme é que eles encontram ângulos muito criativos para construir uma partida de tênis. Não fica só naquela questão de acompanhar a bola indo de um lado para o outro, que aparece no filme, mas uma hora a câmera vira a bola, outra hora a câmera está por baixo, está por cima. São tantas possibilidades de ângulos que foram trabalhados nesse filme. A fotografia está incrível. Eu só posso falar que assista. Você vai dar de cara com esse filme que é totalmente luxúria pura, assim. Ele te transborda para esse clima sensual e você fica assim preso nessa história, e quando você vê, você quer estar ali no meio, sabe? É um filme que literalmente vai te deixar pegando fogo quando você assistir. E como eu disse, ele não vai para uma cena de sexo como acontece no Game of Thrones, por exemplo. Não é sobre isso.
é sobre como contar uma história de uma forma sensual. E o Guadagnino faz isso muito bem. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Curta, comente, compartilhe, manda para os amigos que querem assistir essa história picante e deliciosa. Quem é fã da Zendaya vai adorar ela aqui, porque ela realmente entrega uma coisa muito diferente do que ela normalmente entrega. Ela é uma excelente atriz. E esse personagem é um personagem muito diferente. Então, se alguém tem dúvida de que a Zendaya entrega, gente, esse filme é a prova que ela realmente entrega. Ela é a nova... Ela, nessa nova geração, é uma das que está mais despontando com personagens muito bons e se arriscando. É isso, muito obrigado, até o próximo vídeo e tchau!